Bom, vocês têm acompanhado há um bom tempo, aí, há vários meses no nosso canal, a reforma no Passat da MT Thompson para comemorar os 60 anos da empresa. Então a gente escolheu um exemplar entre milhares que foram fabricados pela Volkswagen do Passat, e vocês estão acompanhando passo a passo da restauração ou da reforma deles. Hoje a gente vai abrir um parênteses nisso, a gente vai deixar de mostrar um pouco para vocês o carro e a gente vai mostrar as pessoas, algumas pessoas que estiveram por trás do desenvolvimento do projeto do Passat. Tá? Então hoje vocês vão conhecer uma história fantástica, a história do velho e do termostato. Antes que vocês me julguem uma pessoa grosseira por estar chamando o Walter de velho, na verdade foi ele mesmo que criou um texto magnífico para vocês, contando a história do velho e do termostato. Então, Walter, muito prazer em conhecê-lo. É uma grande honra poder estar diante dessas pessoas. E aqui também eu estou com o Ronaldo. Muito prazer em conhecê-lo. Prazer é meu. É uma grande satisfação, a gente vai poder bater um papo muito legal. Eu fui criado numa época que a gente aprendia a respeitar os mais velhos e não era só chamando de senhor. A gente respeitava os mais velhos com todas as ações que vinham por trás do pronome que a gente usava. Tá? Então, o Walter e o Ronaldo, eles são da mesma época que mais do que uma palavra, mais do que um pronome, o que valiam eram as ações. Então, ele faz questão de ser chamado de Walter, afinal, há alguns anos atrás, não muitos, ele foi um pequeno bebezinho, depois ele foi um adolescente, depois ele foi um adulto, e agora ele está aqui conversando com a gente. E a mesma coisa no caso do Ronaldo. E Alfredo, obrigado mais uma vez pela oportunidade. Obrigado a você. Está ali no outro extremo da tela do vídeo. Então, eu queria que você apresentasse para a gente Isso. o Walter e o Ronaldo, por favor. Tá. A gente teve uma ideia de ter um testemunho vivo da época do Passat, né? E o Walter, o senhor, né? Eu falando, o Walter trabalha com a gente há 20 anos. Né? Então toda a parte de exportação, toda a parte da Europa é feita pelo Walter. Eu tenho que me acostumar. E então veio essa ideia e ele quando conversamos, eu participei desse projeto junto com o Ronaldo também. Então essa foi a ideia de trazer esse vídeo diferente do que a gente veio fazer até agora, como você confirmou, para a gente fazer uma pausinha de final de ano, dar uma, né? E a gente contar um pouco do que realmente foi o Passat para a Volkswagen, para o Brasil, para a frota de veículos, né? Para a concorrência e para a MT Thompson. Né? Claro. O nome Thompson vem em função desse termostato que a gente falou e por isso que a empresa existe até hoje. Então foram bastante mudanças e a gente queria que vocês nos relatassem o que foi na época, o que aconteceu uma grande coisa aconteceu em um ano depois da Alemanha lançar um carro no Brasil, quer dizer, um grande desafio para as pessoas aqui, dos engenheiros e operários e todos, uma época sem internet e sem telefone, malemar telefone. Celular, né? Então é isso que a gente quer contar e aí convidamos os dois grandes amigos para contar um pouco sobre isso. Tá, joia. Então com a palavra, Walter, que vai contar qual foi a trajetória dele desde antes do lançamento do Passat. Na verdade, minha profissão é químico e quando era estudante de química eu tive a oportunidade de ingressar na Volkswagen, isso foi nos idos de 1990 e como todo aprendiz de químico, a minha primeira tarefa foi lavar vidro de ensaio. Tá. Quer dizer, o meu sucesso começou, como de muitos americanos, lavando prato. E eu lavando peças. Na Volkswagen. Falou 1990, mas não é 90, né? É 90. Desculpa, 1961. 90 eu saí. Obrigado. E aí o pessoal viu meu interesse pelas coisas e rapidamente me deram outras tarefas. Em questão de 2 anos depois eu já era técnico de laboratório. Na parte química? Não, mais na parte metalúrgica. Tá. No interstício eu também havia terminado o curso de Química
Em 1966, já era casado, eu fui mandado para a Alemanha para um estágio de 1 ano. Certamente naquela época a gente não tinha as regalias que tem o pessoal hoje, leva a família, faz toda a mudança. A gente ia com uma mala, arrumava um quarto onde dormiam mais 4 outras pessoas e vamos lá aprender. E passo a passo eu fui galgando outras posições. Fui assistente do diretor de laboratório e aí comecei a ser envolvido com administração, com finanças, com outras coisas que estão ligadas à burocracia da engenharia. Sempre continuando no laboratório, que ora era independente, ora fazia parte do controle de qualidade. E quando voltei da Alemanha em 1966, o meu chefe falou para mim, a gente acabou comprando a WEMAG, porque a Volkswagen da Alemanha já havia comprado a TKW. A WEMAG é que fabricava o DKW no Brasil, é isso, né? No bairro de Ipiranga. No bairro de Ipiranga, na rua WEMAG. Em antigos armazéns de café que pertenciam ao grupo Toledo Pisa, que eram banqueiros paulistas. Muito bem. A partir daí começamos a desenvolver ao lado do Fusca novos produtos, o famoso Zé do Caixão, talvez alguém se lembra, Claro. a Variant, o TL, mas tudo com a mesma tecnologia. Chassis, carroceria, motor refrigerado a ar. Na traseira. Na tração traseira. Quer dizer, tudo era tecnologia de Fusca. Acrescenta-se o SP2 e o Carmanguia. E depois ainda veio o Carmanguia e o SP2. Mas tudo a mesma tecnologia. Só existia uma tecnologia boa. Era tração traseira, motor refrigerado a ar. Porque ar não ferve. Certo. Esse era uma... E todas as outras características que hoje quem tem um oldtimer Fusca ainda pode ver, aparelhos de torção, eixos rígidos, etc. Esses produtos tiveram bastante sucesso, mas não representavam o futuro. Isso principalmente na visão da Volkswagen da Alemanha. A Volkswagen da Alemanha tinha comprado a TKW, que fazia carros numa tecnologia completamente diferente, tração dianteira, motor refrigerado a água. A ideia de comprar a TKW motor de 2 tempos, etc. A TKW do Brasil não foi comprado por um golpe de mercadologia, eu creio que foi para evitar que a Fiat pudesse entrar aqui. Mas isso é mais fofoca do que fatos que eu posso comprovar. Voltando, a Volkswagen na Alemanha estava vendo de que o Fusca não havia futuro, precisaria novas tecnologias e aquele núcleo na antiga TKW da Alemanha, que agora se chamava Audi, primeiro Auto Union, depois Audi. Havia alguns engenheiros que, no calado da noite, começaram a desenvolver carros com tração dianteira, com motor refrigerado a água, carroceria monobloco,
suspensão McPherson, só para dizer algumas coisas mais salientes da tecnologia. O presidente da Audi, anteriormente, o nome dele era Rudolf Leiding, anteriormente fora presidente da Volkswagen do Brasil. Ele era presidente na época em que a Volkswagen pegou fogo. Talvez alguém de vocês que é um pouco mais velho se lembra disso. Em dezembro de 1970, a pintura, a ala de pintura da Volkswagen teve um incêndio, acho que foi um dos maiores incêndios que já houve em indústrias aqui em São Paulo. Felizmente apenas houve uma só vítima a lamentar, mas o prédio se destruiu completamente. E fazer automóveis sem pintura não tem jeito. Não tem jeito. Mas ele, com a capacidade de engenheiro, de empreendedor, ele conseguiu em 2 meses fazer uma pintura quebra-galho, vamos assim dizer. E em janeiro, após as férias coletivas, em todos os jornais havia anúncios para os funcionários voltar a trabalhar e que a fábrica ia continuar trabalhando. Em março, já estavam admitindo novos funcionários. Isso apenas para mostrar como as empresas dependem de líderes, de empreendedores, de pessoas que têm visão e pessoas que também têm o conhecimento como fazer as coisas. Então, esse senhor Rudolf Leiding foi depois transferido para a Audi e apresentou um Audi 100 à presidência da Volkswagen da Alemanha. Eles, não sei, num primeiro instante, ficaram chocados de que alguém no calado da noite fazia alguma coisa que não estava autorizado, mas ficaram encantados com o carro e o carro foi lançado e foi um sucesso. E a partir daí, a Volkswagen da Alemanha falou, a matriz falou, nós temos que fazer mais carros baseados nessa tecnologia. E por uma feliz coincidência, o Sr. Rudolf Leiding foi nomeado presidente da Volkswagen Mundial e com a energia, o pioneirismo dele, o cara, eu conheci ele pessoalmente, o cara era sede lex dura lex. Quando ele falava, olha, eu quero isso para amanhã isso tem que ser feito, tem que estar pronto. Ele pegou um produto que a Audi já tinha fabricado, já tinha lançado, que era um Audi 80, e levou esse Audi 80 para o Giugiaro, que era na época o maior estilista italiano de automóveis ou de carrocerias. Levou para ele e falou para ele: me faça desse 3 volumes um hatchback. E esse eu vou lançar com o nome Volkswagen. Mandou reformar ou construir uma fábrica de motores para fazer os motores e remodelou a fábrica de câmbios para ter um câmbio adequado. Tudo isso na Alemanha, hein? Tudo isso na Alemanha. Mas resolveu, ao mesmo instante, como ele gostava muito do Brasil, inclusive ele chegou a levar engenheiros brasileiros
para ajudar aqueles caboclos lá da Alemanha. Ele falou, nós também vamos fabricar esses motores no Brasil e esses câmbios no Brasil, e como o volume vai ser muito grande, nós vamos exportar motores e câmbios para a Alemanha. E tudo isso eu quero 1 ano após o lançamento desse produto na Alemanha. Isso, mesmo hoje, é um desafio, é uma coisa que beira um milagre. Assim foi feito. Eu fui mandado 6 semanas para a Alemanha para interpretar todas as especificações técnicas de material que eram completamente diferentes daquilo que a gente conhecia, pois o carro, depois chamado Passat, era um carro que não tinha mais nada a ver com Fusca. A única coisa igual era que tinha 4 rodas. Era uma carroceria monobloco, suspensão McPherson, o motor de ciclo Otto, refrigerado a água, com inclinação de 30 graus, um radiador de alumínio. Imagine, um radiador de alumínio. Como é que vai funcionar isso? Um radiador de alumínio não dá para soldar, não havia tecnologia para soldar alumínio. Era tudo por encaixe, por pressão. E uma ventoinha elétrica. Eu nunca tinha falado em ventoinha elétrica. Radiador completamente deslocado do motor. Normalmente se tinha um radiador na frente do motor e no meio disso tinha uma ventoinha acionada pelo próprio motor. E ali não, se tinha um motor elétrico que quando necessário ligava, quando você não precisava refrigerar, ele não refrigerava. O freio eram cavaletes de freio a disco flutuantes. A gente nem sabia o que era flutuante, o que estava flutuando ali. E assim por diante. E tudo isso nós tínhamos que interpretar em especificações brasileiras para que os fornecedores brasileiros entendessem isso. E no meio disso tinha uma bomba de água, o radiador já falei, e um termostato. O termostato, o que será isso? Uma peça de metal, uma mola, tem cera, etc. Tal. E fui estudar o que é um termostato. E a política da Volkswagen era para todas as coisas ter 2 fornecedores. Não é como hoje esse tal de single sourcing, que quando está dor de barriga num fabricante para a indústria toda. Sempre tinha 2 fabricantes. E um dos fabricantes escolhidos foi a MTE. Aí eu era amigo do Arthur, que era o gênero do dono da MTE. Nós estudamos juntos no ginásio. Ele chegou para mim, Walter, nós vamos fazer o termostato. Então ele me deu uma aula de termostato. Aí começamos a desenvolver equipamento de testes. Um equipamento semelhante existe hoje ainda na fábrica em Jaguariúna, mas no nosso laboratório a gente também desenvolveu o mesmo, porque nós sentíamos-nos responsáveis pela qualidade. Um belo dia nós tínhamos um segundo fabricante de termostatos para o carro Passat.
o nome da firma não chamava MTE, chamava MT Thompson. Agora, essa história da MT Thompson, acho que é melhor o Alfredo explicar. Mas antes disso, talvez o Ronaldo possa dar alguns detalhes sobre os podres que esse desenvolvimento foguete gerou também certas insatisfações nos clientes. Eu me lembro do problema dos ruídos, dos pneus radiais, Tinha um problema, acho que da quebra, um câmbio que você tinha que rezar 3 Ave Marias para conseguir engatar a marcha, a quebra daquele estabilizador transversal e outras que o Ronaldo fazia. outras consistências que eu nem me lembro mais de todas. Parafuso do Cineblock. Tinha muita questão dessa pós-venda, era Eu um carro novo, né? Totalmente novo. Sem falar dos carros que não era culpa da gente, mas como a carroceria básica era soltada no meio, quando o cara batia com violência contra um poste, o carro dobrava em volta do poste e baixava. Mas isso era inabilidade do motorista. Essa é consequência de um acidente, mas nunca tivemos problemas fatais por consequência desse tipo de resultado do impacto. Ronaldo, apresente-se para a gente. Eu confesso que quando a gente chegou aqui para fazer a filmagem, eu pedi o currículo tanto do Walter como do Ronaldo. O do Walter está com o Alfredo aí há muitas décadas, tá certo? Porque ele trabalha aí faz muito tempo. E o seu currículo não veio porque não deu para imprimir no papel. Ia dar só uma folha ou meia folha, né? Mais ou menos isso. Aproximadamente o Estadão de domingo. Tá certo. Mas, conta um pouquinho da tua trajetória para a gente. Esta nossa história, eu primeiro queria agradecer a oportunidade de poder contar para vocês um pouco do que eu fiz nestes 52 anos de indústria automobilística. Eu estou hoje com 70 anos, casado há 44, portanto conservador. Sim. Diria que eu só tenho 2 defeitos, um é ser corintiano e outro é ser modesto. Fora isso, eu sou uma pessoa 100%... Pelo menos um não é defeito. Obrigado, Walter, obrigado. É a modéstia? Não, você é corintiano. Okay. Vamos então iniciar. Acho que aqui só tem corintiano, né? É condição 5 anão, né? Exatamente. Eu... Apesar da logo verde, né? Mas a gente deixa, é só corintiano. Tá bom. Eu comecei a gostar de automóvel provavelmente com uns 4 ou 5 anos, puxado pelo meu pai, que era um feliz proprietário de um Ford Prefect. Quem é dos anos 50 sabe do que eu estou falando. O Google também pode mostrar o que é o Google Prefect. hoje ajuda muita gente. Aí eu fui crescendo, fui meio malandro. Minha mãe tinha um Renault 1949 chamado Renault Rabo Quente. Porque ele tinha motor traseiro e fervia. Tá. Então, o apelido no mercado de rabo quente era verdadeiro. E eu trazia da escola giz para marcar no chão da garagem como ela tinha estacionado o carro. Ela saía com meu pai para ir ao cinema e eu saía com o carro dela para andar no bairro. E para ela não perceber que eu tinha andado com o carro, porque mulher não tem esse lance de ficar olhando o velocímetro, né, quilometragem, eu parava o carro exatamente na marca que eu tinha feito. E aí com o pano molhado eu apagava a marca do giz. Mas uma noite eu percebi que eu estava errando numa coisa. O carro estava quente. E como é que eu iria justificar a ela que o carro estava quente quando ela chegasse do cinema? Tá.
Então eu peguei a mangueira e lavei o carro. E recebi dela um beijo e um agradecimento. E meu filho, que bacana, você lavou um carro para mim. Realmente ele estava sujo. E aí eu não parei mais de gostar de automóveis. Tá? Sempre fui mexer, consertar, trabalhar, lavar, limpar, polir, encerar, e era muito ciumento, porque eu lavava o carro o sábado inteiro e minha irmã saía com ele à noite, motivo de muitas brigas. Tão fanático que na escola eu não ia bem, então meu pai colocou a autoridade paterna na mesa e falou: você vai trabalhar, pagar uma parte do seu sustento e vai estudar à noite. E assim foi. Eu fui à Volkswagen a primeira vez em 1963 e lá eu fui procurar saber como é que a gente aprendia mecânica. E quem me atendeu foi o gerente do treinamento. Ele disse: olha, nós só atendemos aqui a funcionários de concessionárias. O treinamento é dado para eles. Você então precisaria procurar uma concessionária, ser funcionário dela e ela te mandar para cá, para treinamento. E me deu uma recomendação: vá à concessionária no bairro de Pinheiros, procure lá o senhor José Maria de Souza, ele inclusive tem uma escola de mecânica Volkswagen, mas a escola não vai resolver o seu problema, você tem que trabalhar lá. E assim foi feito. Eu falava alemão, já aprendido em casa, e comecei a trabalhar como estagiário, como aprendiz de mecânica, de macacão mesmo, butinão, e ajudava os mecânicos a lavar peças, bem mais barato do que do mecânico. Então eu era lavador de peças, algo muito semelhante com o Walter, que lavava vidros de ensaio, né? E assim eu fui crescendo dentro da concessionária. As oportunidades, o conhecimento, oportunidades, e fui fazendo os cursos na fábrica e me destacando, graças a Deus, com louvor, boas notas, boa aplicação, fazendo um relacionamento interno na fábrica também, que isso faz parte do nosso dia a dia, né? Até que eu fui chamado pela Volkswagen, mas não era uma prática comum a fábrica tirar funcionário de concessionária, era uma atividade antipolítica. Mas, enfim, houve um acordo entre a concessionária, onde eu já tinha sido mecânico, fiz motor, fiz câmbio, suspensão, parte elétrica, estagiei na funilaria, na pintura, na seção de peças e, inclusive, na área administrativa, como apontador. E a fábrica precisava de um recepcionista, hoje chamado consultor técnico, normalmente pela rede de concessionários da maioria das marcas. E havia uma exigência que este candidato falasse alemão, porque naquela época, em 68, ou portanto 4 anos de experiência eu já tinha, em 68, a oficina da fábrica atendia a veículos da frota e também a veículos de executivos, a grande maioria estrangeiros. Então precisavam de alguém que falasse a língua deles. E aí eu acabei sendo contratado em 68. Interessante que isso não é uma propaganda, mas é um fato. Em 1964 foi lançada a revista Quatro Rodas. Em 66, a Auto Esporte. Eu tenho em casa todos os números, desde 64. E a Auto Esporte desde o número 0. Então, um dia a Auto Esporte fez uma matéria comigo sobre o título O Homem das 501 Revistas. Porque era de número 500, eu tinha número 0, portanto eu tinha 501. Interessante disso tudo, é bacana a gente aparecer. Eu comprei um monte de revistas para distribuir para a família, para os amigos. E quando eles foram lá em casa, me fizeram sentar no meio da sala, esparramaram minha coleção pela sala inteira.
Só que depois disseram obrigado, até logo. Foram embora e deixaram Tudo que eu bagunçado. arrumasse tudo, e foi bom, Acho que eu lembro porque dessa foto. Dessa colocar na sequência. Eu tenho separado em casa um armário, eu sou muito organizado nesse sentido, onde a coleção está lá. Por que eu comecei essa coleção? É muito claro. Na Volkswagen nós não tínhamos a oportunidade de conhecer outros produtos. A gente mexia Fusca, Kombi, Brasília e o Carmanguia, o modelo 143, que é o antigo. Tá. Mas eu queria conhecer Corcel, Aero Willis, Cinca e outros. Então a revista me dava essa oportunidade para ler os testes e as características de cada um. E assim eu fui evoluindo. Então, eu vou sair um pouquinho daqui, vou pegar um negócio para mostrar que você falou de revista, pode Tá, ser? claro. Então, em 68 eu entrei na Volkswagen. Você falou da Brasília, deixa eu só fazer uma pequena intervenção. Esse Sr. Rudolf Leiden foi também o criador da Brasília. Foi. E esse foi um carro de grande sucesso e apesar de ser na base do Fusca, um carro de estilo ímpar, maravilhoso e De grande sucesso. de grande sucesso. Concordo. Inclusive exportado para o México, para a Nigéria, etc. Portugal. Desculpa. Não, é história mesmo. É. Então, em 68 eu entrei na fábrica, nessa função de consultor técnico, depois eu trabalhei na promoção de assistência técnica, que fazia campanhas junto às concessionárias, sempre na área do pós-vendas, Tá. e fui ser representante, aquele que visitava as concessionárias dando orientação, dando suporte técnico para os mecânicos, marcando treinamento, e era o tipo de atividade bem interessante, não falando mal das outras áreas, mas o representante de vendas trazia lucro para o dono da concessionária, porque ele trazia cota de veículos. O representante de peças também trazia vantagens, peças para serem vendidas, cujo resultado era lucro. Né? E a oficina, infelizmente, o mal necessário naquela época, treinamento custa mandar mecânico para São Paulo, ferramental para consertar tem que ter, uniforme tem que ter, a oficina tem que estar limpa. Enfim, eu era o sinônimo de prejuízo. Então, o atendimento por parte da rede àquele que representava assistência técnica, naquela época, estritamente o necessário. Mas nem isso me desanimou. Tá. Quando houve a abertura dos escritórios regionais, uma questão de economia, eu tive a oportunidade de escolher e fui para o Rio de Janeiro. No Rio de Janeiro, assumi a chefia regional de assistência técnica, que tinha 77 concessionárias para acompanhar. E tínhamos uma equipe de 7 pessoas. Foi fantástico. Numa época eu fui representante, depois eu assumi a chefia, até que um dia eu fui chamado a São Paulo, fábrica em São Bernardo, e me disseram, olha, nós temos um convite para lhe fazer. Nós precisamos de alguém que conheça a rede, conheça o produto, entenda de automóvel, para poder assumir a chamada assistência técnica produto. O que vem a ser assistência técnica produto? É aquele que, do campo, traz as informações para dentro da fábrica, se associa à área de qualidade, analisa, e com a engenharia também, a origem do defeito e depois orienta as concessionárias o que fazer. Aceitei e quando vim a São Paulo, eu assumi a assistência técnica do produto e uma área que foi maravilhosa para mim, que era a Volkswagen Motorsport. Porque eu, no passado, fui piloto de competições. Por favor, fale mais sobre isso.
Ok. Só, como o senhor falou do Autosport, uma das minhas nós temos de 74. É o lançamento do Passat. Muitos já compraram Passat, falando sobre isso. Fantástico. É isso mesmo. E numa delas a gente não a encontrou, mas tem até uma propaganda falando o que era um termostato, né? E aqui fala alguns lances sobre o Passat. Eu tenho as revistas, fique à vontade. Tipo, se eu puder, só que eu não vou esparramá-las pelo chão, não. Não pode mais, né? Essa já foi. E aqui ele explica um pouquinho as novidades do Passat na época, Sim. né? Ele explica aqui na Autosport, né? Muitos já compraram o Passat falando dos lances do suspensão, câmbio, testes na pista, carro d'água, falando sobre isso, sem ver nem tocar. Muitos já compraram o Passat, né? Que bom. Você não falou, eu lembrei que nós tínhamos essa E revista. foi um sucesso mesmo. Falar de competições para mim é uma coisa espetacular. A Volkswagen tinha uma equipe de competições, eles investiam nisso. No início, não. Eu, quando resolvi ser piloto, eu vendi uma Variant e comprei um Fusca em 1970. Tá. E transformei esse carro num veículo de competição. Até cheguei em casa e falei para o meu pai, amanhã eu vou correr em Interlagos, você quer me acompanhar? Ele falou, vai correr de quê? A pé? Falei, não, aquele carro ali. E mostrei o carro para ele. Era o famoso Divisão 1. Carro standard com algumas limitações e poderiam ser modificadas, né? Tá. Depois eu transformei esse carro em Divisão 3, que já era um veículo muito mais elaborado, bem mais possante, bem mais tudo. Tá. E das 10 provas que eu participei, por isso que eu digo que eu sou modesto, eu venci 8. Tá. E aí eu assumi uma nova categoria de piloto, que é o chamado PC, piloto de competição, que me dava o direito de participar de provas grandes. Então eu participei da inauguração de Tarumã, dia 9 de novembro de 1970, participei de várias 1000 milhas em Interlagos, e em função desse passado, 68, 69, 70 e tal, em 1980, quando eu voltei a São Paulo com essa promoção, me deram de bandeja o departamento de Volkswagen Motorsport. E aí eu convidei o meu grande amigo até hoje, Bob Sharp, ex-piloto também, ex-dono de concessionária Volkswagen no Rio de Janeiro, padrinho de casamento, convidei-o para ser o meu assessor técnico dentro da Volkswagen Motorsport. E em 10 anos de competição que a Volkswagen participou, com o Passat inclusive, nós tivemos 9 anos o título garantido. Dos 10 anos que nós participamos, 9 vitórias. Isso a partir de 1980? A partir de 1981. Tá. Eu cheguei em 80 e entramos em 81. Tínhamos oficialmente de fábrica uma equipe de rally com 3 Gols, lançamento do carro Gol, que foi em 80, e a equipe de competição de pista, formada por 5 pilotos, com o Passat. Uma equipe oficial da fábrica. Era, A fábrica que sim, queria... a fábrica não fazia os carros de pista. A fábrica entregou os carros a pilotos que tinham as suas equipes. Como hoje a Stock Car, por exemplo, né? O Rally não, o Rally foi diferente. Era uma equipe de fábrica de fato. Os carros eram preparados dentro da ala zero, aquela oficina onde um dia cheguei porque falava alemão, para atender os executivos. Na minha adolescência, quando me apaixonei também por automóveis e pelo automobilismo, eu lembro que o que a gente assistia muito em Interlagos era o campeonato brasileiro de marcas. E aquilo tinha equipes das montadoras. Tinha. Exatamente isso que eu comentei. Sim. Eram veículos que a gente entregava em comodato, e foi uma época de muito luxo, porque cada piloto, eram 2 por carro, recebiam um veículo de serviço. Então ele tinha um Passat de competição e um Passat para uso particular. E com isso a gente fez a promoção. Promoção da marca, do carro, através das competições. E eu posso dizer também, sem falsa modéstia, que o Gol, quando nasceu, motor AA 1300, foi criticado.
E motor dianteiro, né? Dianteiro, a ar, e foi criticado. Eu tive E um eu carro. tive uma ideia e pedi à diretoria 25 carros para colocar em competições. A diretoria quase mandou me internar, dizendo que eu era louco. Mas tão louco que eu consegui convencê-los e recebi 25 carros na minha oficina lá embaixo, na ala zero. Tiramos o motor desses 25 carros e eu requisitei 25 motores da Kombi, que eram 1.600. E colocamos no Gol e pusemos esses 25 carros para correr em todo o Brasil no Campeonato Brasileiro de Rally. Uma dupla carburação. Sim, com dupla carburação. O que aconteceu? O Gol deu uma virada de imagem impressionante. E nós tínhamos um marketing muito atuante. A propaganda já estava pronta na agência na sexta-feira. Segunda-feira já estava nas bancas, nas revistas, jornais, na Fatos e Fotos, na Manchete e outros, anunciando a vitória do Gol no Rally. E logo depois veio o Gol com o motor a água. Nós também participamos no Campeonato Brasileiro de Marcas com 3 produtos diferentes, nenhuma fábrica fez isso: Passat, Gol e Voyage. E só não foi o Santana porque não deu tempo. Sim. Porque o que o Walter comentou, o Audi 80, ele tinha inclusive uma versão esportiva tração nas 4. Eu tinha um carro desses preparado na engenharia para pegar os Opalas, mas daria um show. E aí o marketing discordou da minha opinião, falou: não, Santana não é carro de corrida. Desculpa, mas Opala também não era, e ganhava tudo. E esse Audi com tração nas 4 veio da Alemanha? Veio da Alemanha. Quantos cilindros tinha? Tinha 4 cilindros. Tinha 4 cilindros. Sim. Era incrível. Eu poderia, será que eu posso deduzir a minha pergunta? Sim. Depois dessa aula ia ser a seguinte: até que ponto tudo que a empresa aprende com a experiência de competição acaba sendo implementada na linha de produção? Mas eu estou já suspeitando aí que uma vez que você requisitou 25 Fusca, 25 motor de Kombi, 25 Gol 1300, desculpa, 25 motor de Kombi, montou, a minha mãe teve em 83 um Gol 1600 refrigerador a ar, eu acho que você é um dos responsáveis por isso. Senão eu pelo menos me considero, se os outros consideram, eu não sei. E também eu posso dizer para você um outro detalhe importante: o Santana, quando foi lançado 1800, tinha o freio a disco dianteiro sólido. Tá. E nas competições nós passamos a usar o freio a disco ventilado. Na versão 2000, lançada em seguida, o freio era o mesmo do 1.8, por 15 dias. Ele dava fading, porque tinha mais motor, tinha mais peso para frear. Aí a engenharia liberou o freio a disco ventilado para o Santana 2 litros. Que veio da competição, né? Que foi uma experiência que nós tivemos em pista. O câmbio do Passat, que era 4 marchas, depois veio o câmbio 5 marchas, também foi uma atividade que competições inadvertidamente, porque não éramos engenharia, fizemos. Eu coloquei no meu carro o primeiro câmbio 5 marchas, inclusive tive que fazer um retrabalho no túnel, porque o câmbio de 5 marchas era mais alto e o carro demorou a sair de linha porque tinha que fazer um novo assoalho, uma nova ferramenta. A complexidade é grande. Sim. E assim, competições fez parte da minha vida. Eu atuei 6 anos na marca francesa Peugeot como gerente nacional da Peugeot Sport Brasil. E faz parte da minha vida. Adoro, amo. Não, eu acho que não só da sua, mas eu acho que todo mundo que comprou um carro nos anos 80, indiretamente te deve aí algum agradecimento, pelo menos pela potência um pouco melhor, no caso do Gol, ou pelo freio um pouco melhor. Eu sempre costumo comentar no canal, eu comecei a Interlagos justamente na época do Campeonato Brasileiro de Marcas, e depois, quando eu comecei a conhecer mecânica, quando eu comecei a mexer,
fazendo um paralelo com a época do Passat, que não tinha celular, não tinha internet, para desenvolver o Passat aqui, um ano depois que na Alemanha, foi um desafio. Com certeza. E eu sempre enxerguei, olhando como menino ali na arquibancada, essa competição. Depois a gente vê a evolução tecnológica que as coisas tiveram. Mas eu imagino que não teve uma época que as cabeças pensaram mais do que nos anos 80 ali, justamente nessa questão de desenvolvimento. E hoje eu tenho a grata surpresa de conhecer não somente o Walter, mas o Ronaldo, e até que a gente começou a gravar, eu não imaginava toda essa história aí. Fico muito feliz por ter essa oportunidade. Eu agradeço as tuas palavras, mas feliz mesmo eu fiquei no dia que o Ayrton Senna foi à fábrica para receber um Gol GTI, que era um presente de Magalhães Pinto, presidente do Banco Nacional na época, e eu tive o prazer de entregar o carro para o Ayrton Senna. E explicar para ele que a primeira era para frente, a segunda era para trás, de uma forma bem cômica. E só para encerrar essa atividade, não vou falar no detalhamento, eu trabalhei 4 anos para a Audi na Alemanha, e era responsável pelo pós-vendas da Audi com todos os importadores da América do Sul, começando no Paraguai e indo até Venezuela. Foi um momento que eu fiquei mais distante da família, porque era ponte aérea, né? Não parava. E na Senna Import, naquela época no Brasil, eu ficava mais tempo porque era o maior importador. A época dos do Ayrton e Leonardo. Senna Import era representante da Audi no Brasil. E a Senna Import nomeava os seus concessionários. E eu não visitava os concessionários sozinho, não era ético. Então a Senna Import ia comigo visitar as concessionárias. Cansado de viajar 4 anos fazendo ponte aérea em Ingolstadt, onde fica a fábrica da Audi, de São Paulo, ou Chile, ou Peru, e por aí, eu recebi um convite do senhor André Beer para trabalhar na General Motors, para ser especialista na área de produto e assistência técnica, aquilo que eu já vinha fazendo em outras épocas. General Motors, eu me aposentei da Volkswagen também. Graças a Deus eu fiz o plano de previdência privada nessas 2 empresas, porque só do INSS não dá, né? Sabemos todos que não dá. Foram 6 anos de Peugeot e minha última atividade profissional, eu tenho isso muito bem guardado aqui em documentos, eu trabalhei 2 anos na Harley Davidson, ocasião em que eu pude colaborar com vocês com o empréstimo de uma moto para o salão, né? Isso, nós fizemos uma feira quando lançamos a linha de moto e o Ronaldo nos cedeu uma E esse foi o trabalho mais difícil que eu fiz em 52 anos. Por quê? Porque eu tive que viajar com clientes. Viajar, subir na moto, sentir aquele vento, aquele prazer. Foi um trabalho inesquecível. Imagino. Eu tive a oportunidade de ir para os Estados Unidos, fiz curso para ser instrutor de pilotagem, mas lamentavelmente a situação econômica do país fez com que a empresa cancelasse este programa. E assim se passaram os anos, completei 70 e vamos que vamos, não vamos parar. Tá certo. É fascinante como a gente, quando vê um produto, seja um carro ou seja uma peça, como se fosse um termostato da MTR, a gente não imagina quantas horas e quantas pessoas pensaram para chegar na finalização do produto. E hoje a gente tem o privilégio aqui de bater um papo rápido com o Walter e bater um papo com o Ronaldo também. E que sim, são 2 jovens, tá? 2 espíritos jovens que lembram de todos os detalhes aí e mais do que isso, compartilham com a gente todas as informações. O Walter fez um comentário que eu até gostaria de lembrar. Todo lançamento de um veículo oferece riscos. Cada dia menos, Sim. Mas oferece. Quando o Passat foi lançado em 74, eu fui convidado pelo grupo da engenharia de fazer uma avaliação e rodagem no Norte e Nordeste. Acho que o Walter também já participou dessa maratona. E uma das piores coisas que a gente teve que fazer naquele teste foi andar com os vidros abertos, sem ar-condicionado, na poeira do carro da frente. Chegava no hotel, tinha que jogar a camiseta fora. E só ficava aquela marca do cinto, parecia a camiseta do Vasco, mas sentido inverso.
E neste momento nós também passamos por Teresina para fazer a avaliação de ar-condicionado e de uma tal de válvula termostática, para ver se ela de fato era boa e funcionava. Mal sabia eu que X anos depois eu estaria aqui falando, conversando sobre o assunto. sobre ele. E uma coisa que não deixa, eu não esqueço, a Volkswagen se aperfeiçoou com a refrigeração a ar. E ela colocou isso em abundância nos anúncios. Foi da Varia, do TL, enfim, de todos os veículos, né, da época. E quando veio o carro refrigerado a água, o marketing pensou, gente, e agora? Como é que a gente vai dizer? Defendeu por tantos anos que o ar não ferve. O ar não ferve. E mostrava a subida da Anchieta, aqueles carrinhos meio, não sei se preparados ou não, mas que estavam parados. Aí veio a agência com uma ideia, falou, olha, vocês aperfeiçoaram o ar e agora fizeram o mesmo com a água, com o veículo refrigerado a água. E assim foi lançado. Aproveitou todo o bom do ar e trouxe para a Exatamente, fizemos o mesmo com o Passat, com seu novo motor refrigerado a água. Não, e além da termostática, acho que o que foi revolucionário no Passat foi o eletroventilador. Sim. Porque contrariava o que tinha o princípio de correia. O princípio da correia que refrigera muito quando você não precisa, que é quando você está em alta rotação na Daí estrada. que veio o cebulão no radiador, que veio aquele interruptor térmico ligado, desligava a ventoinha, né? De vez em quando, não era para ligar sempre. A 90 graus. Não, a gente 92 graus. A gente sempre fala refrigerado a água. Na verdade, não é água. Etileno glicol. É um líquido que contém água, mas também contém líquido anticongelante, o tal de etileno glicol, que faz com que o ponto de ebulição suba mais e você consegue trabalhar com temperaturas mais adequadas para o sistema de combustão. Uma pergunta, uma curiosidade minha, na verdade. Como, vamos dizer, os funcionários, de uma forma geral, independente do cargo, eles receberam a notícia de ter uma alternativa ao motor traseiro refrigerado a ar, uma alternativa contrária, na verdade, uma evolução? A gente tinha muito contato com a Alemanha, pelo menos que me toca, pelo menos uma vez por ano ia para a Alemanha. E a gente via a dificuldade que a Volkswagen na Alemanha tinha com as vendas do Fusca, que estavam diminuindo e toda a mídia estava falando de que a Volkswagen está ficando para trás. Foram lançados, não foram desenvolvidos diversas alternativas. Uma alternativa, ela estava na série 0, antes das férias coletivas, e durante as férias a diretoria da Volkswagen na Alemanha ficou com receio e acabou cancelando o projeto. Então imagina uma linha completa de estamparia e de montagem, etc, equipamentos de teste, fornecedores. Você chegar num período de 3 semanas e dizer assim, não, isso tudo vai virar sucata. Por sinal, esse caso que eu estou te contando, depois acabou virando o certo caixão aqui no Brasil, só que essas ferramentas que tinha lá na Alemanha, que tinham sido feitas para fazer 5.000 carros por dia, evidentemente não serviam para serem usados aqui no Brasil. Me lembro de um outro projeto que foi desenvolvido com a Porsche, em que se desenvolveu um carro onde o motor estava entre os eixos,
ou seja, na frente do eixo traseiro. Com esse carro aconteceu exatamente a mesma coisa. Poucos dias antes da pré-série, a diretoria ficou com medo e falou que o carro não serviria. E tudo isso a gente acompanhou, transmitia essas dificuldades para os funcionários, era a voz corrente de que algo além da Brasília e do TL e da Valiant tinha que acontecer. Apesar de todas as dificuldades e de eventuais saudosistas, a coisa foi recebida de braços abertos, mesmo por pessoas que estavam na Volkswagen, tendo vindos da Alemanha há 10, 15, 20 anos atrás. Penso aqui no Speckmann, no Sonitz, só para citar 2 exemplos. Eles compraram esse projeto. Eles sabiam, a Volkswagen tinha que trazer algo de novo, e viram que novos ventos estavam vindos da Europa, e ainda mais com aquela bonificação adicional de você poder exportar motores e câmbios para a Europa. Também foi que isso estava assim um status muito grande para nós, e principalmente para os nossos colegas da engenharia, que tiveram o desafio de nacionalizar um carro dentro de um prazo de 12 meses. Isso foi um momento de orgulho e todo mundo vestia essa camisa. Todo mundo percebeu que ali estava o futuro, praticamente. Nós éramos assim, ao contrário do que acontece hoje, ou pelo menos o que se ouve falar. Nós éramos um time e nós éramos pessoas que resolviam as coisas sem perguntar muito para o diretor, para o bispo, para o papa. A gente arriscava, às vezes até arriscava o emprego, mas a gente nós vamos fazer desse jeito. Veio o caso do Ronaldo aí, chegar lá na diretoria e dizer: eu quero 25 Fusca. Não, Gols para fazer a corrida. Você tinha que ser um cara valente. E era chamado de louco. E vocês tinham muita pressão também, na época. Eu li sobre isso, do Corcel e do Opala, né? Sim, claro. A Volkswagen sempre com carro a ar, não tinha mais ou menos aquele padrão, e o Passat era a grande aposta para entrar na concorrência com o Corcel e com o Opala. Tanto é que depois veio o TS para ser o concorrente do Dodinho Polara, que era 1.8. Era 1.8. O quatro faróis. O Sr. Salva falou uma vez para mim, que foi por muitos anos presidente da Volkswagen, mais tarde, inclusive, da Auto Latina, e falou: Walter, nós temos que fazer tudo para sermos os primeiros no mercado. Quem é o primeiro no mercado, manda no mercado. Manda no preço, manda nos produtos, manda em tudo. E hoje a Volkswagen está em terceiro, quarto lugar, não manda mais coisa nenhuma no mercado. Isso não só vale para a Volkswagen, isso também vale para a MT Thompson. Sim, para todo mundo, né? Para todas as empresas. Temos que achar o nosso nicho de mercado, e nesse nicho temos que ser os melhores e os primeiros. Perfeito. É isso aí. A gente queria fazer um convite a vocês dois para a gente ver em que estágio que está o Opala. Opala não, eu não vim do Opala. Como está o nosso Passat. Corta.
A gente vamos até a oficina, vamos. Junto lá, a gente vê como que está, e lá a gente fala o que foi de novidades, né? Para a gente mostrar para o público, e depois os problemas que tiveram assistência técnica contigo lá, depois de lançar o carro, né? Que você sempre... Isso é bacana. Não, só um detalhe importante que eu gostaria de aproveitar essa oportunidade. O Walter falou de um caso de acidente, né? Que o carro batia no poste e tal. Eu fui atrás, porque eu, como representando os clientes, queria saber um pouco mais sobre a estrutura, sobre como era feito o monobloco. Porque se você batesse de lado num poste, dependendo do local da batida, o deslocamento do peso, motor e câmbio à frente e atrás, só o eixo traseiro, era normal a frente se deslocar. E o assoalho tinha, vamos chamar de, não é assim, mas vamos imaginar que seja, um picotado. Um fusível. Um fusível. Obrigado. Quando o carro batia lateralmente num poste, não de frente, lateralmente, do banco do motorista para trás, ele se desintegrava no sentido da segurança, que era, e aconteceu, o motorista foi sentado no volante bonitinho para lá e o resto ficou no poste. Então, para quem está vendo essa matéria, essa entrevista, esse nosso papo, é importante dizer que isto fazia parte do projeto de segurança já naquela época. E por curiosidade, eu testemunhei um acidente com o Dodge Dart na época. Aconteceu exatamente a mesma coisa. Não tínhamos celular com foto, com chance de fotografar, mas eu sempre andei com máquina fotográfica dentro do carro. Sempre. E eu parei, fui lá e fotografei o Dodge Dart. Também dessa maneira. E aí eu vou dizer para vocês uma coisa que eu fiz que não é lá muito legal, mas eu fiz. Eu peguei aquelas fotos e mandei para Chrysler, perguntando se era normal essa consequência. Eu queria saber o que a concorrência ia me responder, que serviria para mim também de aprendizado. E a resposta deles foi exatamente a mesma. É uma célula de segurança que, dependendo do ângulo do impacto, se separa para dar menos agressão a quem está dentro do carro. Quer dizer, já, naquela época já o desenvolvimento ali da carroceria já visava a segurança do... O problema era explicar isso para a mídia. Naquela época, hoje até seria comum deformar muito para amortecer o impacto, né? Sim. Hoje. Mas imagina naquela época, né? Você fazia muito duro para não afetar você, não rachar no meio. A mídia colocava assim, carro parte no meio. Exato. Falta de pontos de solda. Projeto mal feito. Vamos até lá então? Vamos lá. Não, o carro está muito bom. Está realmente muito bom. Pena que a gente não está com o motor aqui. Esse carro de documento, que ano é? É 76. 75. Não, No documento? Outubro de 75, no Não, documento. porque o modelo 74 de 75 tinha aqui aquelas 3 aletas de saída do ar. E eu pensei que fosse 74. Ah, tá. Aí não seria o padrão. Lembra que tinha aqui uma capinha de Sim, plástico? lembro. Que era para sair a ventilação. Mas esse é 74, esse é 76, está correto. Modelo 76, né? Tá, não, aquilo só Não saiu... era 74? Não, 74 é o lançamento. É o lançamento. É, Esse aqui é 75, é outubro de 75. Se ele fosse 74, deveria ter aquelas 3 telinhas pretas que a gente perdia. Ele foi eliminado? Foi eliminado. Foi porque depois veio com uma área de ventilação aqui na lateral. Uma coisa muito interessante que pouca gente observa. Se você viajar na chuva com 4 pessoas dentro e todos os vidros levantados e não ligar a ventilação, você estará aspirando ar de fora. E com isso você provoca a entrada de água por onde eventualmente a vedação não esteja muito boa. Por isso você pode fechar todos os vidros, mas tem que ligar a ventilação
para que você tenha mais pressão interna do que externo. Senão do que você cria um vácuo Senão e você puxa a água. Tanto é que, para fazer o teste de entrada d'água nas concessionárias, existe uma chapelona que a gente chama, que é a moldura daqui, com o aspirador colocado no centro, onde você então joga a água no carro e ele eletricamente ele faz a função de sucção. E aí você percebe onde a entrada da água. Falar uma verdade, Walter, se alinhar demais não é original, porque aí tinha entrada de vento, ruído de vento e entrada d'água. Tinha. Aqui, nesse ponto, é aquela ruptura que eu comentei. É aí? É. Tá. Exatamente aqui. Essa parte se separa. Quando nós desenvolvemos o Zé do Caixão e conseguimos finalmente fazer a primeira carroceria, né? Que a carroceria era diferente do carro alemão. Né? Sim. Exceto 4 ou 5 alemães lá dentro, as portas não abriam mais. Ah, é? Aqueles entraram, sentavam no carro, a porta não abria? Ah, é? E esse ferramental, essa era só copiada da Alemanha. Agora no Zé do na Alemanha, Caixão, tração esportiva e que abortaram, nós fizemos um carro de 4 portas, enquanto o original na Alemanha era para ter 2 portas. E em consequência todo o quadro era o que nós mexemos só na suspensão tanto no silent block como nos amortecedores, é qualquer coisa de assombroso, quantas modificações que tivemos que fazer. Tá. Sem falar de certos reforços. E eu fui visitar, quando já tinha saído da Volkswagen, fui uma vez visitar o pessoal da GM, aí o cara me mostrou que eles iam fazer num produto novo que eles estavam lançando, não me lembro mais o que era. Aí eu falei para ele, era o seu Rivas, falei para ele, meu caro Rivas, a gente já faz isso faz décadas. Quando veio o Pro Álcool, como é que foi o choque? Eu acho que não só para a Volkswagen, para todas. É uma coisa super bacana para a gente comentar. A primeira prova automobilística no Brasil foi no Autódromo de Jacarepaguá, com todos os Passats álcool. O Instituto Oswaldo Cruz, no Rio de Janeiro, tinha recebido uma frota de 10 carros experimentais da Volkswagen. E a primeira corrida a álcool na época, não é etanol, álcool, foi realizada no Autódromo de Jacarepaguá e muitos do público passaram mal por causa do cheiro. Do cheiro. Trabalhava com excesso terrível também na pista. Sim, e nós tínhamos ali talvez uns 25, 30 carros, todos Passat. Então o Passat é pioneiro também nas competições a álcool. Tá. E eu imagino, se eu não me engano, a partir de 1980 foi proibido o uso de gasolina na competição. Isso daí foi provavelmente uma forma de incentivar o desenvolvimento do pró-álcool ali na questão automobilística. Eu acho que é mais político. Sim. Do que técnico. Mais político. Mais político. Mas de alguma forma acabou ajudando? Ah, sempre ajuda, porque é uma experiência, né? Tá. Porque você tem empresas especializadas que acompanham o evento. Então, algum aprendizado sempre tem. O que a gente tem que lembrar nesse passado foi uma carroceria muito leve. Imagina, o Passat todo pesava um pouco mais que 800 quilos. 840 quilos. Hoje, um Golf um pouco mais bem equipado pesa o dobro. Essa parte de economia de peso lançado com o Passat foi uma das inovações também.
Aqui, não só no Brasil, só no Brasil, mas no mundo foi todo. uma evolução de diminuir o peso e ter aquela potência sobre o peso do carro, a relação peso-potência melhor, né? Até antes de vir a alternativa do alumínio, né? Exato. Sim, antes mesmo. Uma coisa interessante na área de competições, quando nós produzíamos os carros que se destinavam à competição, eles não levavam nenhuma massa de proteção, aquele chamado produto antibatida de pedra. Sim. Nada. Era carroceria pura, pelada, com uma demãozinha de tinta mesmo, porque depois eles iriam receber a cor dos seus patrocinadores, das equipes. E quando chovia, chovia mais dentro do que fora, porque ele não tinha nenhuma massa. Para quê? Para ganhar leveza, né? Porque a tinta também gera peso, né? Também. Tudo é peso, né? Tudo é peso. E uma coisa que foi interessante, os Passats começaram a ganhar tanto e os concorrentes ficaram tanto para trás que mudaram o regulamento. Isso é coisa de CBA, não vamos entrar aqui no mérito político da safadeza, mas os Passats tiveram que colocar 30 quilos de lastro amarrado no assoalho para poder os outros chegarem mais perto. E numa segunda etapa aumentaram mais 20. Mas pelo que eu me lembro, até em relação ao voo, o Passat ficava na frente, né? Ficava, porque a aerodinâmica dele também ajudava. A aerodinâmica do Passat é melhor. O Gol tinha uma frente muito reta. Tá. E o Passat tinha uma Boa. E os animais de pós-venda, assim, depois do lançamento, o que teve mais, assim, além do câmbio, que sempre ficou famoso? Nós tivemos, coisas boas e coisas que aconteciam. Um projeto de economia que foi aprovado pela engenharia, depois o carro ficou perigoso à beça, foi o pneu diagonal. Saiu um tal de Passat Surf, que era banquinho xadrez amarelo, ele saiu com pneu diagonal. Depois que os primeiros clientes quase se mataram quando andaram com o carro rápido, levamos a notícia à engenharia, a engenharia fez outra avaliação e falou, não dá. Na verdade, a história do radial é o seguinte, foi um dos primeiros carros do Brasil que tinha pneu radial. Naquela época, 1970, você tinha muita rua de paralelepípedo ainda. E isso, evidentemente, transmitia muitas vibrações para dentro do carro. Até que um engenheiro do controle de qualidade, não sei se você lembra, o seu Krause. Krause, lembro. Ele desenvolveu com a COFAP um novo tipo de amortecedor que conseguia amenizar esse problema do pneu radial. Ele não copiava tudo. Mas o que o pessoal xingava contra o pneu radial, isso quase o Ronaldo disse bem. Fizeram experiência com diagonal e a dirigibilidade do carro ficou ruim. Ficou perigoso. Então nós fizemos essa ação, depois no campo também tivemos um problema com coisas que a gente vai aprendendo, né? A barra estabilizadora traseira, ela não tinha rosca esquerda e rosca direita. Então o parafuso que segurava o eixo de um lado, ele soltava. Tá. E nós tivemos o corrimento do eixo em alguns casos. Aí fomos obrigados a fazer um recall para colocar ali uma trava à la Fusca, aquela que você tinha orelha que você dobrava para o parafuso não girar. Não girar. O câmbio também tinha um problema, não o câmbio, a manopla do câmbio. Você engatava a primeira e pedia pelo amor de Deus para o carro ir para frente, porque a ré era do lado. Tá. E muitos bateram para trás. Porque o carro de trás... Isso foi um detalhe. Mas isso era no trambulador. Era no trambulador. Aí foi inventado, foi trazido um novo sistema trambulador da Alemanha. E por isso ele ganhou aquele torrezinho, o túnel. Ganhou aquela torrezinha. Ali dentro tinha o novo sistema de trambulador. Isso foi realmente os primeiros passados, trocar de marcha. Eu lembro da época aqui do Corcel, quando meu pai tinha uns
72, 70, que tinha um problema na cruzeira, na junta homocinética, né? Que ficou famoso esse defeito no Corcel, que era cruzeta. É cruzeta. Era cruzeta, né? Cruzeta, você estressava, clac, 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 clac. Aí veio essa junta homocinética, né? Que mudou isso. O Passat foi o primeiro carro que teve junta homocinética. Ah, também foi o primeiro Passat? E depois, diante de tantos problemas que a Ford teve com a cruzeta, que na verdade era do Jeep, começaram a colocar a homocinética também. O problema maior não foi nessa versão de Passat. O problema maior que nós tivemos foi com o GH, aquele de tampa grande atrás. Ou você dava de presente para o cliente um som para abafar os barulhos lá de trás, ou você ia ouvir muita reclamação. Porque a tampa era muito pesada, de difícil manutenção regulado, perdia pressão com uma certa facilidade, e depois tinha o porta-pacotes, que também era apoiado, assim como na Quantum, sobre uma série de peças de plástico. Isso não dá certo. E por mais que a gente punha feltrinho aqui, feltrinho ali, fita dupla face, que na época foi muito usada, durava uma semana. Com pneu radial. Que é o considerado 5 portas, né? A versão de fábrica dele é chamada GH, mas é o 5 portas. Seria o 5 portas. É o 5 portas. Com aquela tampa enorme e pesada. Ele foi lançado, o 5 portas, ele foi lançado para vender carros para a Argélia. Eles importavam da Alemanha e eles queriam 5 portas. País de origem francesa, 4 portas natural, eles queriam a tampa grande por causa disso. Embora o Iraque tenha ido pequeno, né? O Iraque foi igual a esse, 4 portas. Com 4 portas na lateral. O camelinho. E só você acabado, né? Estou falando de veludo. Ronaldo, você falando do Iraque, disse que foi um dos carros, assim, foi uma das maiores exportações brasileiras, foi muito único bem, assim, o carro. Foram 200 mil carros, foi um negócio feito pelo Wolfgang Sauer. O compromisso dos iraquianos conosco era de que a gente tivesse lá uma oficina para fazer a revisão de entrega. A Flaumer foi responsável por isso. Foi montada uma oficina com mecânicos e ferramental, tudo. E foi na época em que a Volkswagen lançou também um caminhão. E não foi feito pagamento, foi feito uma troca, petróleo pelos carros. E aí o Sauer vendeu não sei quantos caminhões para trazer o petróleo, dos poços até o navio. Então foi um negócio, por isso que ele era chamado de o comerciante. E o Iraque não tinha porto, né? Então tinha que levar para a Jordânia. E ali os caminhões armazenavam em gigantescos tanques o petróleo e depois, quando vinha um navio-tanque, levava embora. E outra história interessante que a gente aprendeu, os carros saíram de Aqaba, onde eram entregues, e não tinha opção, ou era vermelho, ou era branco, ou era azul. E a pessoa tinha entrado numa fila, chegou seu carro. Ela não sabia que cor que era o que viesse. E aí ele também não sabia dirigir. Mas ele engatava a primeira e ia, e o carro não andava e ia. Nunca ninguém explicou para ele que tem uma segunda, uma terceira, até fundir o motor. Depois que o iraquiano aprendeu a pilotar, no meio do deserto tem 300 km de reta, tem uma curva, um S, ali eles capotaram. Que não sabiam que era para virar. Não, deu muito PT, ou o cara estava dormindo, o cara estava distraído, ou não sabia dirigir. Bom, eu percebi que se a gente não encerrar a nossa conversa, vai avançar aí para o... Eu tenho compromisso às 3 horas. Todo final de semana. Então, quero agradecer, em primeiro lugar, da MTE, o Alfredo, representando aqui pela possibilidade que a gente teve, não só de quase um ano atrás, começar com o projeto do Passat, que é o carro que a gente viu agora há pouco, que a gente apresentou para vocês, bastante desmontado ainda. Que bom. Tá? E também quero agradecer a possibilidade de a gente conhecer as pessoas por trás do desenvolvimento do Passat, do sistema de arrefecimento,
e também, no teu caso, que trabalhou tantos anos na Volkswagen, principalmente na parte de competições, que é uma coisa que sempre me fascinou. Então quero agradecer a oportunidade e o papo que a gente teve com o Walter. Walter, muito obrigado pela generosidade em receber a gente e parabéns novamente pelo teu bom humor. Antes da gente vir para cá, eu recebi um texto escrito pelo próprio Walter e o título do texto é O Velho e o Termostato. Tá? É um texto extraordinário, com um senso de humor muito legal, onde ele conta o resumo de tudo que a gente conversou aqui. Eu vou deixar o link na descrição do vídeo, caso vocês tenham interesse em ler o texto aí na íntegra, eu garanto para vocês que vale muito a pena. Também agradeço a presença do Ronaldo, é o que eu comentei agora há pouco, fiquei muito feliz de saber que você participou ativamente ali do campeonato de marcas. Eu já comentei várias vezes que eu acho que ali estavam os maiores cérebros que já trabalharam na indústria automobilística, porque não existia computador, não existia telemetria, injeção eletrônica, telemetria, era tudo feito de forma conceitual e coração. Então o cara, no mínimo, ele tinha que ser muito bom e braço, e você liderou isso tudo, e provavelmente é a você que a gente deve, entre tantas melhorias que a gente encontrou nos carros dos anos 80 aí, que são melhorias visíveis, tá? Tanto na questão de acerto de motor como na questão de segurança. Eu acho que o que ficou registrado aqui no vídeo é a questão do Gol refrigerador ar 1600. A gente já sabe exatamente de que cabeça que saiu essa ideia. Então, muito obrigado também pelo privilégio de poder te encontrar aqui hoje e de a gente poder bater esse papo fantástico. Eu que agradeço a oportunidade. E você tem um blog? Tem um blog. E eu vou deixar na descrição do vídeo aqui, mas pode falar. Autoentusiastas.com.br, entusiastas uma palavra só. Tá. E ali você vai ter um menu colunas. Sim. E a minha coluna chama-se Do Fundo do Baú. São histórias que eu conto do lado pessoal e do lado profissional. Todo domingo às 10 horas da manhã, uma nova história para divertir os leitores. Tá, joia. Tá? E a partir todo domingo. Domingo. Eu fiquei agora um pouco afastado por outras atividades profissionais, mas em janeiro estou de volta com histórias tiradas do fundo do baú. Tá, Quem sabe essa do Passat Quem não faça parte. Não pode ser a próxima ser do Passat, né? Exatamente. Bom, acho que depois do bate-papo de hoje vai ser, no mínimo, uma injustiça se a gente não tiver a presença de vocês dois, se não no momento da primeira partida, mas da primeira volta que a gente for dar com o Passat. Com certeza. Então, mais do que convidados, sim, claro. Eu acho que estão intimados a comparecerem na primeira volta do Eu diria Passat. que o carro hoje se apresenta com corpo. Quando montado será corpo e alma. Sim, sem e dúvida. dentro disto tudo, olha que poético. Coração. É verdade. Bom, muito obrigado então, Alfredo, pela grande oportunidade que a gente teve esse ano. E foi uma oportunidade, um privilégio de te conhecer. Muito obrigado. Foi todo meu. Obrigado pelo texto do Velho e o Termostato, que está extraordinário. E Ronaldo, um abraço. Grande prazer, tá? Tudo de bom. É o que a gente comentou no começo do vídeo. Mais do que um pronome de tratamento, é tudo que vem na sequência do pronome. E eu respeito toda essa experiência e toda essa história que vocês trazem, compartilham, e a gente faz questão de perpetuar com os vídeos. Agora, juntando os dois velhos, para a gente encerrar, que sirva de exemplo a nossa idade, a nossa vontade, o nosso conhecimento, e o mercado, lamentavelmente, fecha as portas para estes conhecimentos, preferindo pegar, nenhum demérito, recém-formados, por algumas vezes serem mais baratos e desprezarem toda essa mão de obra, conhecimento e experiência que nós acumulamos ao longo desses anos. Então, o Ronaldo, que o Walter está com a gente até hoje. Pois é. Exatamente. Está ativo aqui. Por isso essa empresa também me chamou para fazer a auditoria, em função do relacionamento e do conhecimento e experiência que eu tenho do campo. Né? Eu fiquei muito feliz com isso. E a minha última história do autoentusiasta é parar nunca, só quando ele quiser. Tá, joia. Obrigado. Eu é que agradeço. Muito obrigado a todos. Muito obrigado por assistir os nossos vídeos.